Então, a tabela ela foi alterada a partir de 1º de maio de 2023 e a medida provisória ficou e acho que foi aprovada como lei agora no final de agosto, né? Então ela Certo. estava para caducar, aí passaram o projeto e permaneceu, né? Então por isso até que a gente está abordando esse Uhum. assunto agora só, que já é o que está certo. Certo. Então essa tabela estava desatualizada desde 2015. Ela teve uma pequena alteração agora em maio, que aí a gente vai analisar essas mudanças, o que aconteceu. Então, uma coisa que mudou assim, que foi mais, que deu mais destaque, né? Foi a questão do desconto simplificado, que Uhum. agora, na base de cálculo, pode optar por um desconto simplificado no valor de R$ 528, ou Uhum. não optar por ele e optar por outras deduções. Aí vai depender de cada caso, de cada pessoa, referente ali a desconto do salário dela, né? De INSS, ou se tem uma Uhum. pensão, se tem independente. A gente vai mostrar nos exemplos também. A gente já Vamos vê lá. a tabela antiga. Então, essa é a tabela que era vigente desde 2015 e nesse ano ela foi até abril de 2023. Então, o valor começava, o valor do salário, né, ele passava a ser tributado a partir de 1.903 reais, que aí ele ia nas faixas ali dos 7,5%, 15%, 22,5% até 27,5%. Uhum. E também a pessoa que era tributada no imposto de renda, ela poderia realizar a dedução mensal na base de cálculo se ela tivesse dependentes, né? Se tivesse um filho, por exemplo, seria o valor de R$ 189. Se tivesse dois filhos, aí duplicava esse valor. Então esse valor é por Uhum. dependente. Uhum. E pode passar agora para a próxima. A Passou. mudança que teve, na verdade, foi na tabela em si, foi só essa alteração do valor inicial, né? Que antes era 1.903 e agora foi para 2.112, uma mudança aí de R$ 200 na tabela. Agora, na forma de calcular, teve essa inclusão do desconto simplificado, que a gente vai demonstrar o cálculo, que a grande mudança, na verdade, foi essa inclusão do desconto simplificado. É porque, na verdade, deixa eu falar, eles falaram que a isenção seria dois salários mínimos, que é 1.320, o salário mínimo ia dar 2.640. Então, você pegar 2.640 e descontar o 528 simplificado, vai dar esse 2.112 aqui, Danilo. Olha lá. Então, por isso eles subiram Exatamente. para 2.112, mas, na verdade, utilizando o simplificado, chega até 2.640. Fizeram uma jogadinha, né? Nós até comentamos isso entre nós aqui, essa pegadinha que fizeram. Então, mas como você já tem a opção de ter o desconto simplificado na declaração, todo mundo tem esse desconto simplificado, então acaba sendo benéfico porque você recolhe menos imposto mensalmente, né? Antes você recolhia imposto, por exemplo, e chegar na declaração você usava o desconto simplificado e tinha restituição. Então agora você não vai pagar imposto mensal e também não vai ter essa restituição que teria na declaração anual, né? Vai pagar menos, né? Isso. A gente pode comparar aqui Aqui, ó. só o valor ali do. Ó, você Essa é a vê tabela que a antiga. alíquota, por exemplo, do 27,5% está no 4.664. E nessa atualização permaneceu. Então, o que mudou foi esse valor essa Foi primeira faixa só, de isenção, né? só a É claro entrada, que né? alterando isso, também mudou o valor da dedução ali, porque tudo é ajustado, né? Mas essa jogada foi realmente essa pequena É, mudança na faixa inicial e a inclusão do desconto simplificado. isso. Exatamente. Vamos lá então. Diz aí, Danilo. Continue. Então a gente mostrou ali o que foi alterado, que foi a primeira faixa e a inclusão do desconto simplificado, e o que não foi alterado nessa medida provisória que foi é, enviada, né? Então, o Uhum. valor da dedução mensal por dependente, ele continua o mesmo, de cento e oitenta Uhum. e nove vírgula cinquenta e nove por dependente. Para aquelas pessoas que são aposentadas, recebem a aposentadoria Opa. e são maiores de 65 anos, essas pessoas tinham uma isenção, que era a mesma isenção
daquela primeira faixa, né? E essa isenção não mudou. Então, quem recebe proventos previdenciários tem mais de 65 anos, ainda tem isenção mensal de 1.903. Isso. Não Então, esse mudou valor nada. não foi alterado para 2.112. Ele permanece nessa mesma faixa. 1903. Não mudou nada na parte da isenção. Agora, na parte do tributável, porque às vezes a pessoa é aposentada, ela recebe um valor lá, tem uma parte que é isenta e outra parte que é tributável. Na parte tributável, sim, ele vai usar essa tabela nova, mas na parte que é É, isenta, ficou do mesmo valor do ano passado. exatamente. É que esse público em específico, eles têm essa isenção maior, né? Então a pessoa às vezes recebe, por exemplo, recebia 4.000 de aposentadoria. Aí até Uhum, 1903 era isento. E acima disso aí entrava naquela tabela mensal. E uhum. agora aquela tabela mensal ela vai começar em 2112. E o que não Continue. mudou também foi com relação à declaração de imposto de renda, né? Até agora não mudou, pode ser que mude. Mas o que a gente sabe é que o limite anual do desconto simplificado na declaração, ele é até 16.754, que é calculado 20% dos rendimentos tributáveis na declaração. Então, o desconto Uhum. simplificado na declaração ele vai chegar até no máximo 16 mil. Então, aquele 528 mensal lá, se somar por 12, dá 6.336. Só que você pode descontar até 16 mil, não é isso? Exatamente. Que é 20% dos rendimentos tributáveis. Ou você pode não É, optar pelo simplificado e colocar lá a despesa com educação, com saúde e tal, e aí, de repente, pode ser mais vantajoso também. exatamente. E eu coloquei que não mudou o desconto simplificado, ou porque na declaração a pessoa escolhe desconto simplificado ou deduções legais. E as deduções Uhum, legais também não tiveram alteração. Então a dedução anual por dependente continua a mesma, de 2.275 na base de cálculo. uhum, O limite anual da despesa com instrução de 3.561,50 por ano. E a uhum. dedução com previdência complementar continua limitado a até 12% dos rendimentos tributáveis na declaração do imposto de renda. E Sim. despesa médica eu não incluí aqui, porque a despesa médica ela não Não tem tem limite. limite, né? Então, a É. qualquer valor que você tiver, mesmo que supere 20%, 30% do seu rendimento tributável na declaração, você pode lançar. Eu calculei algumas situações, salários diferentes. O salário sendo calculado no mês de abril de 2023 e ele Uhum, sendo calculado no mês de maio de 2023, para deixar bem claro as mudanças que aconteceram, né? Então uhum, vamos ali analisar o mês de abril primeiro. Então a pessoa recebeu um salário de R$ 2.300 e tinha um desconto do INSS, que é a previdência social que a empresa desconta do salário da pessoa. Com uhum. isso, ela tinha uma base de cálculo do imposto de renda de 2.112,53. E ela caía ali na faixa de tributação de 7,5%. Então, fazendo o cálculo, 7,5% dava 158,44 de imposto, menos a Uhum, parcela a deduzir de 142,80, a pessoa recolhia, era descontado no salário dela o valor de R$ 15,64, uhum. que é o E valor aí do imposto de renda retido na fonte. tinha que pagar porque o valor do DARF ficou maior do que R$ 10, né? Exatamente. Aí a empresa descontava no olerite esse valor. Isso, é a Que aí empresa dava que ali paga o do. salário líquido de 2.096,89. Aham. Aí, no mês de maio, essa mesma pessoa, recebendo o mesmo salário, teve uma mudancinha ali no INSS, né, que atualizou a tabela também em maio, porque mudou o salário mínimo. Uhum. Quando a gente pega o 2.300 e tira o INSS, a gente chega num valor de base de cálculo. Só que, considerando que tem o desconto simplificado agora, o desconto simplificado ele é maior que o total de deduções que a pessoa tinha. Então, nesse caso, opta-se pelo valor mais vantajoso. E aí reduziu a base de cálculo dessa pessoa para 1.772. Então, Esse valor caiu na espera um faixa de pouquinho. isenção. Espera um pouquinho. Explica para mim aqui. Então, quer dizer que, em vez de descontar o INSS, ele descarta o INSS e desconta 528 simplificado. É isso? Exatamente. Ah, tá.
É Então que tá, nesse continue. exemplo a gente está considerando só o INSS. Se a pessoa tiver, às vezes, dois dependentes, três dependentes, quando se soma com o INSS ou se paga pensão, alguma coisa, pode ser que o valor das deduções seja maior que o desconto simplificado. Aí Aí vai aproveita esse valor optar maior. pela dedução, exatamente. Então é Nesse uma coisa ou exemplo, outra. nesse exemplo, o valor do desconto simplificado está maior, então a gente aproveita ele. E é isso mesmo, a gente não vai somar o desconto simplificado com as deduções. Ou é um ou é outro. Aí não tem o desconto de imposto de renda ali no salário. Aí no Olerite vai estar 2.112,80. É Exatamente. isso? Menos 2.096,89, a pessoa passou a ganhar R$ 15,91. É praticamente o imposto que era descontado da coisa, deixou de ser descontado, né? É, Vamos lá então. Outro exemplo. O cara ganha um pouquinho mais. Vai lá. nesse exemplo a pessoa ganhava R$ 3.000. Aí descontava o Uhum. INSS, ficava a base de cálculo de 2.736, ainda na faixa de tributação de 7,5%. E Uhum. aí, calculando o imposto e a parcela a deduzir, dava o imposto de renda retido na fonte descontado no salário no valor de 62,45. Aí, com a mudança da tabela, também passou a ser feita essa análise no valor na base de cálculo do imposto, né? Então, total de deduções na tabela nova ficou 263, porque também mudou a base de cálculo do INSS, e o desconto simplificado permaneceu em 528. Então, nesse caso, foi mais vantajoso optar pelo desconto simplificado, que aí você pode verificar que reduziu a base de cálculo, né? Então, antes era 2.736 e passou a ser 2.472. Certo. E aí esse valor, também deduzindo a nova parcela a deduzir, que aumentou um pouquinho, ficou o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 27. Então, nesse Então, exemplo, a pessoa de R$ 62, ela passou a pagar R$ 27 de imposto de renda. Nesse exemplo, a pessoa recebia R$ 5.000 por mês. Então, certo. pagava de INSS 526, base de Pagava cálculo bastante. 4, Paga bastante, né? paga bastante, já está na faixa mais alta. Aí, Certo. base de cálculo 4.473, Uhum. estava na faixa de tributação de 22,5%. O Uhum. imposto calculado menos a parcela a deduzir daria um imposto de renda de R$ 370. Então, esse valor seria descontado do salário da pessoa, né? E aí Aham. daria um salário líquido de 4.100. 400. 403, né? Uhum. Já na tabela nova, aí mudou um pouquinho o desconto do INSS. Esse exemplo, o valor da dedução ficou bem parecido com o valor do desconto simplificado, né? Agora que eu reparei. Mas de qualquer Uhum. forma, diminuiu um pouquinho a base de cálculo ainda, porque o valor da dedução ele é menor que o desconto simplificado, então permanece utilizando Uhum. o desconto simplificado. E o que resultou no imposto de renda retido na fonte de R$ 354,47. É, a Que aí parcela reduziu a base deduzir de também, né? cálculo e Ficou aumentou a menor, parcela a né? deduzir. É, porque a Isso. faixa de isenção aumentou os R$ 200, né? Então isso altera o imposto a pagar de todo Tá mundo. certo. E aí, em vez de pagar 370 de imposto de renda, pagou 354. Então não ganhou muito, né? Nesse caso, não ganhou muito. Nessa última tabela, pode passar também. Isso, já, O já, que eu já tá. demonstrei aí é o caso de uma pessoa que tem dois dependentes, né, dois filhos, Isso, para isso. mostrar como que fica o cálculo. Vai lá Então, então. ali em abril, o mesmo salário, 5.000, INSS 526 e a dedução dos dois dependentes. Então, dava um total de deduções na base de cálculo do imposto de renda de 905. A Uhum. base de cálculo ficou 4.094, que ainda é na faixa do 22,5. Calculando tudo, deu R$ 285,16 de imposto de renda retido na fonte, que é descontado no Olerite. Você vê como é que a tabela é progressiva, né? O cara, quanto mais ele ganha aqui, mais ele paga aqui, né, velho? Porque aí vai mudando a faixa, tudo, aí vai Vai chegar no mudando, 27,5. chegar no Olha lá, 27,5 e o céu é o limite, né? Porque aí já não muda mais aí de não muda faixa, né? mais. É. É. E na tabela nova, o que mudou para essa pessoa, né?
O INSS diminui um pouquinho, porque alterou a tabela. Ficou com um total de deduções ali de 905,10. E o desconto Uhum. simplificado é 528. Então, ou é um ou é outro. Nesse caso, vai descontar 905,10 da base de cálculo, Isso. porque o 528 é Descarta, menor. descarta o simplificado e usa o que deu nas É, deduções aqui. exatamente. Certo. E aí, o que aconteceu? 22,5 também de imposto de renda. Ficou R$ 269,62 de imposto de renda retido na fonte, que é o valor que desconta no Olerite mensalmente. Uhum. Então, o que aconteceu aí? No caso dessa pessoa, ela vai se beneficiar da alteração da tabela somente no valor da parcela a deduzir, que Isso. teve uma faixa de isenção de R$ 200 a mais, né? Então, para ela, É. vai mudar isso, porque o desconto simplificado não se aplica a ela, porque o total de deduções dela é maior do que 528. Aham. Então acabou, Então, acabou, acabou ficando quase igual. o salário dela aumentou um pouquinho. No caso dessa pessoa em específico, ela se beneficiou porque a tabela, a faixa de isenção aumentou, e com isso, todos os valores de imposto de renda, eles também têm um desconto, né? Quando a faixa de isenção ela aumenta, isso beneficia todo mundo, até a faixa do Hum, 27,5%, mesmo que não tenha mudado as outras faixas, né? ela se Mas foi essa a beneficiou. diferença. Ela se beneficiou só porque mudou de 1903 para 2112. Essa diferença de 1903 para Exatamente. 2112 que acabou fazendo ela ter esse É, ganho aí e esse exemplo pequeno. para demonstrar que quem ganha um valor mais alto, o desconto simplificado não vai se aplicar ao salário, né? Porque Não às vezes o vai. total de deduções ali do INSS já é suficiente, né? E Isso. também é bom esse exemplo porque demonstra que essa, essa redução na base de cálculo ela não soma, né? Então não vai somar as deduções com o desconto simplificado, ou é um ou é outro. Isso. E E nesse quem caso, ganha? a empresa vai utilizar, para calcular a base de cálculo, vai deduzir o 905. Se a pessoa trabalha na empresa e a empresa oferece um plano de saúde e desconta no olerite dela, esse desconto do plano de saúde ele não entra nessa dedução aí Não da entra. base de cálculo mensal. Ele entra só na declaração. Só na É bom declaração. reforçar isso Exatamente. também. E aí você pega o informe de rendimentos da empresa e lança na declaração. E aí você, aquele imposto que você pagou a mais mensalmente, você consegue restituir aquele valor. Tá certo. Continuando então, Danilo, vai lá, tem mais coisa para mostrar aqui. Essa é a nova tabela anual, né? Então, o Uhum. valor de isenção agora é até 24.500 e depois vai sendo progressivo, né? Essa tabela aí eu trouxe mais só para. É porque na declaração é base anual, né? Então, utiliza essa Aham. tabela aí. Pega toda a renda Isso. do ano e calcula dessa forma. E deduz o que foi retido no ano. Na Pode passar. fonte. E É, esse aí é um cálculo, um devaneio que eu tive hoje, que é que ainda não é confirmado esse valor, né? Então, até esse ano, quem recebeu rendimentos tributáveis até R$ 28.559,70 no ano, não era obrigado a declarar. Acima disso, é obrigado. E a expectativa para o próximo ano é que esse valor mude, né? De 28.559 para algo em torno aí de 30.639,88. Então, quem pegar o informe de rendimentos da empresa e constar lá o rendimento no ano acima de 30.639, você pode ter certeza que você está obrigado a declarar imposto de renda. certo, mas isso é a confirmar porque você pegou o valor até abril, que era do ano anterior, e o valor de maio em diante você aplicou esse reajuste da tabela. Aí você chegou Exatamente. nesse valor aqui de 30.639. Então, isso aí, quando a Receita ela divulgar as regras para a declaração, aí nós vamos ter certeza se esse devaneio seu se confirma ou não. Então, e também lembrando que quem opera na bolsa e faz day trade, ou quem vendeu mais de 40 mil em ações no ano anterior, independente dessa renda, vai ser obrigado a declarar, não é isso? Exatamente.